paz do Senhor. Hoje nesse vídeo, erros que você, como um pregador ou pregadora, não deve cometer. Primeira coisa, você vai se perguntar, você já cometeu esses erros? Olha, todo mundo que aconselha, dá bons conselhos, certamente errou mais que você naquilo que ele está te aconselhando. Então ele não quer que você também cometa os mesmos erros. Nem tudo que eu vou falar aqui eu já cometi numa ministração, mas uma parte sim. E eu aprendi, tirei lições e isso aperfeiçoa, né, a nossa vida, né, o nosso ministério, nos ajuda a não cometer mais esses mesmos erros, certo? Primeiro erro que as pessoas podem cometer e não deve ser cometido quando for pregar. Passar a mensagem toda contando histórias, experiências de outras pessoas, contando testemunhos, e toda pregação é só isso. Não, você tem que ser fiel à palavra de Deus. Você tem que ser fiel à palavra. Você tá indo pregar a palavra. Não chegar lá e só contar histórias. Tá bom? Você precisa ser fiel à palavra de Deus. Ah, posso contar testemunho? Pode contar um testemunho ali da sua vida, um testemunho de algo que você tem certeza que é verdade. Porque tem pessoas que contam testemunhos de outras pessoas, às vezes que viu até na rede social. E já aconteceu de testemunho na rede social que não eram verdades. Testemunho de outras pessoas que não eram verdade. Que eram algo, né, mentiroso que foi colocado nas redes sociais só pra enganar as pessoas. Infelizmente, hoje existe pessoas que usam o nome de Deus e contam mentiras usando o nome de Deus só pra alcançar alguma coisa, entendeu? Então, vigie com isso. Se for contar o testemunho da sua vida, conte direcionado pelo Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender, você está indo pregar a palavra. Então, seja fiel à palavra de Deus, ao que está no texto, que o Senhor te direcionou para pregar. Quando você vai pregar, você deve orar pedindo ao Senhor direção, pedindo a palavra que você tem que dar naquele culto, porque é o Senhor que conhece as pessoas que estarão lá no culto, os pensamentos de cada um, as necessidades de cada um. Então, peça direção. Não saia, porque é um culto de missão, vou caçar aqui e vou pregar. Vou pregar sobre a missão lá dos 12 apóstolos, que eles foram lá, foram enviados para pregar, porque fala... Não, não é assim. Ore, peça a direção de Deus para que o Espírito Santo te direcione, né? Lance a palavra que deve ser pregada para você pregar, tá? Não foque no tema do culto, mas foque em buscar ao Senhor a direção para pregar, tá bom? Terceiro erro, quando você terminar de pregar e for perguntar se alguém ali quer oração, se alguém, né, sentiu tocado por aquela mensagem, vamos dizer que venha 10 pessoas de uma vez ou mais, e você vai sozinho orar por cada um. Não fique 5 minutos, 10 minutos em cada pessoa orando, não. Não faça uma oração extensa, uma oração longa, não. Vá, só se o Espírito Santo te der alguma palavra ali para entregar para alguém dessas pessoas, né? Ser direcionado pelo Espírito Santo, mas senão não fique orando um por um monte de tempo. Não faça isso, tá? Porque isso vai tomar um grande tempo. Imagina se você gasta 5 minutos com cada pessoa para orar, que são 10 pessoas. 5 vezes 10, 10 vezes 5. Pensa a quantidade de tempo que você vai ficar ali. Vai tomar o tempo que, às vezes, os pregadores, o dirigente dessa igreja vai, às vezes, fazer algo no final do culto, mas você orando por um monte de pessoas por 5, 10 minutos, você já perdeu, tomou o tempo, né? Perdeu credibilidade também, porque as pessoas pensam, meu Deus, a pessoa pregou por 40 minutos, depois mais 25 minutos orando, meia hora orando pelas pessoas, e aí gastou o tempo que era para os líderes no final falar, e aí eles despedem as pessoas. Então, não faça isso. Se tiver um monte de pessoa e é você que vai orar sozinho, ou você, né, fala, vamos orar, fala, pastor da igreja, orar também, né, vamos orar para essas pessoas, vão estar aqui, os obreiros vão estar me ajudando em oração, ou você vai orar, mas ore rapidamente para cada um, apenas se o Espírito Santo te der uma direção diferente,
em alguém, e aí é outra história. Porque quem tem que, né, dirigir o culto é o Espírito Santo, que dirige as pessoas, né, no culto, para a honra e glória do nome dele, para que haja salvação, libertação, milagre no culto. Glória a Deus. Outra coisa, você precisa conhecer bem o texto que você vai pregar. Então, estude ele. Estude bastante o texto. Não corra risco de você chegar lá e na hora você tá pregando e de repente dá um branco e você não tem nem o sermão. Prepare o sermão. Prepare. Se você não fez nenhum curso, isso também não é difícil. Eu tive experiência antes de fazer qualquer curso sobre sermão, teologia. O Espírito Santo já me direcionava, eu mesmo produzia um sermão ali, fazia a introdução, conclusão, né, desenvolvimento, tudo ali. E pronto. Se você não tem algo profundo, né, algum estudo, um dia eu vou fazer como criar sermões lá no meu canal Letícia Lopes Pregando a Palavra. Se você não me segue, vai lá. E aí eu vou colocar lá para auxiliar, a ajudar outras pessoas, né, que não teve um contato com um curso, né, aleluias. Tinha a presença do Senhor. É maravilhoso falar da palavra dele e auxiliar pessoas, né, nesse contexto. Então, faça algo para que você tenha ali, mesmo que você é daquelas pessoas que eu também sou assim. Começa, né, ler o texto, tá ali o sermão, mas começa a falar e não para e vai falando e nem precisa olhar no caderno. Eu geralmente, às vezes eu nem consigo, quando eu olho para baixo eu não consigo nem ver aonde eu tô. Eu tô falando e ali o Senhor vai dirigindo as palavras e amém. Então, se você tem essa experiência, mesmo assim, tem o sermão, porque algo pode acontecer no culto, te distrair, alguma coisa, uma criança chegar até você, pode acontecer N coisas, então você precisa estar preparado. Se acontecer, você vai conseguir parar, olhar para o seu sermão e ver aonde você estava e continuar, né? Da continuação na palavra. Você vai saber aonde você estava. Então, conheça o texto e faça um sermão para você ter ali em mãos. Anotações para você ter ali em mãos, tá bom? Não cometa o erro de ir sem um papel anotado, alguma coisa. É muito importante fazer isso. E leia o texto várias vezes. Você precisa fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Esses termos eu não acho interessante usar nos vídeos, mas eu usei agora para explicar para você o que significa isso. Você precisa ter uma boa interpretação do texto. Essa interpretação tem que ser fiel ao que diz o texto. E exegese é você extrair do texto a mensagem que você vai passar para as pessoas que estão ouvindo. E você tem que extrair a mensagem correta, você tem que aplicar ali a vida daqueles que estão ali ouvindo você. E você tem que aplicar algo fiel ao texto, não é modificar. Vou dar um exemplo. Elias não subiu ao céu, a Bíblia não afirma que ele subiu dentro de uma carruagem de fogo. Só fala que a carruagem de fogo separou ele de Eliseu. E depois fala que ele subiu num redemoinho. Tem hino que canta que ele subiu numa carruagem de fogo. Tem, né, desenhos que mostram ele subindo numa carruagem de fogo. E a gente, quando vê isso, fica o quê? Gravado na nossa mente. Então, na hora da pregação, você tá pregando, é perigoso você falar isso. Porém, não é isso que diz o texto. Não adianta a gente ficar imaginando, adivinhando o que diz o texto. A gente tem que dizer o que verdadeiramente diz a palavra. Então, a palavra diz que ele subiu no redemoinho. Então, você precisa ler o texto, se atentar ali, prestar bem atenção. Entendeu? Para você falar o que está no texto. Não fale outra coisa da sua imaginação. Eu imagino que foi assim que ele subiu na carruagem de fogo. Não fale aquilo também que você viu na televisão. Você precisa conferir no texto, conferir na Bíblia. Nem tudo que você ouviu, você aprendeu com a professora das crianças na escolinha. Ela viu em algum filme, desenho, ensinou assim, trouxe desenhos para pintar com ele subindo numa carruagem de fogo. Eu já vi desenhos, né, que tem. Então, tome cuidado com isso. Leia bastante o texto, detalhe por detalhe, medite em cada frase do texto que você vai pregar antes de você ir pregar, tá? Outra coisa sobre aplicar o texto. Como assim?
Vou dar um exemplo. A história de José. Você vai lá falar de José. Aí José foi, né, teve sonho, né, contou o sonho para seus irmãos ficaram incomodados com aquele sonho, né, tiveram inveja dele, ficaram nervosos com ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, né, para ir lá no Egito trabalhar como escravo. E aí nós sabemos que ele depois foi para parar na prisão também, depois virou governador do Egito. E aí, esse texto, tem que ser fiel a ele, certo? E aí você vai aplicar as pessoas. Vou mostrar uma forma. Você vai contar ali a história, né, de José, da forma que ela é, sem invenções. E vai dizer assim, vou dar um exemplo. Nós vemos com a história de José, irmãos, que o Senhor tinha um propósito na vida dele. E mesmo diante de todas as coisas que ele passou, né, o propósito o Senhor cumpriu. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode usar esse versículo e falar que ali cooperou para o bem dele, tudo que ele passou. Porque Deus tinha um propósito naquilo. Na casa de Potifar ele foi preparado, né? Foi aprendendo. Deus foi moldando ele, preparando ele para viver a promessa. Na prisão também, ele aprendeu, ele teve lições, ele cresceu, né, amadureceu ali, ele passou por situações que lhe contribuíram para viver a promessa de Deus. Então assim, agora eu vou aplicar, assim, irmãos, é conosco. Às vezes passamos por situações que não entendemos, mas é o Senhor nos moldando, nos fortalecendo, trabalhando em nosso viver para que possamos, né, viver o propósito dele em nossas vidas. Tudo contribui para o nosso bem, seja algo ruim, né, ou algo bom. Se nós estivermos passando por uma situação complicada, aquilo lá vai nos servir para nós vivermos nosso propósito, para alcançar outras pessoas, alcançar outras vidas. São experiências que vão contribuir para o nosso bem para outras pessoas também. Porque José alcançou outras pessoas, ele salvou além da sua própria família, né, naquele tempo de fome, também muitas outras pessoas, né. Então, as nações foram alcançadas, porque pessoas de outros lugares vinham, né, comprar alimento ali com ele. Alimento, glória a Deus. Então, seja fiel ao texto e aplique a mensagem às pessoas. Aplique o texto às pessoas, tá? Aplique a mensagem como ela é, de uma forma que vai alcançar as pessoas vão entender aquilo que você quer passar durante a pregação. E também tem que ver qual é a tua mensagem. Se a mensagem é expositiva, se a mensagem é temática, se a mensagem é textual, sua pregação. Tem pessoas que pegam um texto, igual pega lá a história de José, então ela vai ficar ali na história de José. E ali ela vai pregar só aquele texto. Essa mensagem é a mensagem expositiva. E tem a mensagem temática, pregação temática, que é quando você vai pegar um tema, vamos falar que você vai falar sobre pecado. Então você vai usar várias partes da Bíblia para falar, vários versículos, né? Você vai expor aquele tema. Cuidado para você não começar, você vai falar de pecado. Aí você tá lá falando sobre pecado. Aí daqui a pouco você começa a falar da criação. E aí esquece o tema que você estava falando, começa a falar lá sobre a criação, foca lá e termina lá. Não é desse jeito. Você vai iniciar, vai desenvolver a pregação e o final com aquele tema que você, né, foi direcionado por Deus para falar. Toma cuidado para você não entrar em outro tema do nada e ficar só no outro tema. Apenas se Deus te direcionar antes de você começar ali, né? Às vezes você mesmo escolheu, eu vou falar hoje sobre isso. Mas na hora que você vai pregar, o Espírito Santo fala, não, você vai falar sobre... Hoje você vai falar sobre Moisés. Ah, você vai falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus, que lá recebe a visita do ano. Aí outra história. Aí nesse momento ali, não tem jeito, você tem que falar o que Deus direcionar, né? Mas busque sempre orar antes, porque o Senhor, se Ele te direcionar na sua casa uma palavra... Se foi o Espírito Santo mesmo, na hora que você chegar para pregar, ele não vai te direcionar outra coisa, porque ele sabe quem ia estar lá e sabe qual é a mensagem que precisava ser pregada naquele momento. Então, se você orou sobre aquele dia, né, ele vai te dar a palavra que você precisa.
tá? Não vai ser alterada na hora que você chegar lá pra pregar, tá bom? Então, eu aconselho também você ler as cartas de Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo, você que prega. É muito boa essa carta. Fala da importância de nós dominarmos, né, a palavra que nós vamos pregar, conhecer a palavra, né, e não temer, que é um dos erros que é cometido. É o que eu quero ler aqui, um versículo. Eu quero ler 2 Timóteo, versículo 6 e 7, diz assim: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos tem dado, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Nós sabemos que quando em Pentecoste desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos de Cristo, sobre aqueles que estavam ali no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo e se tornaram testemunhas de Jesus. O batismo com o Espírito Santo nos torna testemunhas de Jesus. Jesus mesmo, antes de subir ao céu, disse, né? Vocês se tornarão minhas testemunhas. Tá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Acredito. Glória a Deus. Então, aqui, ó, em Atos 1, versículo 8, diz assim, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, você recebeu poder do Espírito Santo para pregar a palavra, para testemunhar de Cristo, para falar da salvação. Glória a Deus, aleluias. Da salvação, do juízo, né? E não é essa tarefa, aleluia, convencer ninguém. A sua tarefa é ser fiel à palavra e pregar esta palavra como ela é. Convencer, quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que convence. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo, porque senão você vai se frustrar, vai ficar nervoso. Para quem dá lugar para o Espírito Santo vai ser convencido. Então, deixe esse trabalho com o Espírito Santo. Você só vai pregar a palavra. Seja fiel à palavra, pregue a palavra, não se portando, se vão, né, ser convencidos pelo que você está dizendo, né, se vão mudar a vida deles, isso aí é com o Espírito Santo, né, que vai trabalhar e agir em cada um. Glória a Deus. Se houver mudança, libertação, transformação, milagre, alcance, né? Porque a palavra não é também só para essa libertação, para salvação. Tem pessoas que com a palavra encontram respostas, estratégias, consolos, estão passando por um momento complicado, vão conseguir compreender e lidar melhor com a situação ouvindo a palavra. Glória a Deus. A palavra tem resposta para tudo, nos ajuda em todas as situações da nossa vida. Então, deixe o Senhor te conduzir, pregue aquilo que o Espírito Santo te direcionar e deixe o Espírito Santo convencer as pessoas, trabalhar nas pessoas para que elas possam receber a palavra que você está ministrando. Glória a Deus. E não faça com medo. Vamos voltar lá em Timóteo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não faça com medo. Ir lá com medo. Ah, será que vão ouvir? Ah, será que eu não vou travar? Será que eu vou conseguir trazer essa palavra? Ah, às vezes o Senhor te dá uma palavra de exortação, uma palavra forte, você não sabe por quê, mas Deus sabe. E aí você vai lá e fica com medo do que vão dizer, do que vão pensar, ou de você não conseguir transmitir aquela palavra, ou na hora que você vai orar para as pessoas, o Espírito Santo te direciona para falar algo, você fica com medo. Ah, será que a pessoa vai acreditar? Será que isso não é coisa na minha cabeça? Será? E o medo, ele vai te roubar, vai roubar a tua paz. Você não tá tendo fé nesse momento, porque anula a sua fé, o medo. Então, não tenha medo. O medo, ele é uma brecha espiritual na vida daqueles que dão lugar pro medo. Você não vai conseguir exercer seu ministério de pregação com medo. Se você ficar com medo, este medo vai te fazer mal, vai te atrapalhar ali na hora. Né? Como que você vai estar? Que você está com medo, você não consegue se aquietar para ouvir a voz do Senhor. E ali naquele momento você tem que estar ligado na palavra e totalmente aberto para o Espírito Santo te usar da forma que Ele quer usar. Então você precisa ter moderação, ousadia. Deus te deu o espírito de ousadia, de poder, de ousadia.
Então, não tenha medo. Se entregue nas mãos de Deus e vá lá fazer sua missão. Você só tem que cumprir a tua missão para aquilo que você foi chamado. Você vai lá e pronto. E deixa Deus fazer as demais coisas. Não precisa ter medo nenhum. Você vai pregar a palavra. Lembre-se disso. Você orou, porque precisa de oração. Não adianta pregar a palavra sem oração. Você precisa ser uma mulher de oração. Você orou. Confia no Senhor, que o resto Ele vai dirigir, vai trabalhar. Lembre que a palavra diz que o Espírito Santo que põe as palavras na nossa boca. Então confia no Senhor, confie nesta mensagem, confie neste versículo. Porque a palavra é verdade, ela se cumpre em nossas vidas. Quando nós cremos no poder dela, cremos nela. Então creia que o Senhor vai dirigir os seus passos. O Espírito Santo vai dirigir, vai te ajudar a falar. Confia nele, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Lance o medo fora. É um erro muito grande quem vai pregar com medo e fica ali pensando, será, vai dar. Não, vai e faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ponto final. Então, este era a mensagem, o vídeo, né? Que eu ia estar fazendo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.